Sim, a minha mãe. Inclusive, não sei Mãe. se ela se importa de eu falar isso, mas eu conto pra todo mundo, mãe. Enfim, Bom, que eu acho muito legal a experiência que ela teve, porque a minha mãe, como eu disse antes de casar com meu pai, ela não era espírita, né? Inclusive, eu falei que ela era católica e agora, quando eu ia na época de evangelização, que eu dava evangelização para crianças, ela começou a assistir as palestras espíritas e agora ela estuda espiritismo. Muito orgulhosa da minha mami. E a minha mãe, quando ela era jovem, um colega dela tinha morrido num acidente de carro. Tipo, ele tinha ganhado o carro de presente de 18 anos, 3 dias depois morreu, assim, num acidente. E aí ele apareceu do lado da cama dela e falou assim, avisa minha família que eu tô bem, que eu tô indo pra um lugar melhor, que tá tudo certo, e tal coisa. E aí falou assim, descreve pra minha irmã, que era espírita, né, a irmã dele, descreve pra minha irmã minha roupa. E a minha mãe não era próxima dele, então, tipo, ela só fez o que ele pediu. E foi lá, conversou com ela, descreveu a roupa, e aí a irmã dele começou a chorar. E daí ela falou pra minha mãe que a roupa que ela tava descrevendo era a roupa que ele tava no dia do acidente. E, tipo, não tinha como a minha mãe saber, sabe? E outro dia, daí ele apareceu, e a minha mãe disse que ele não conseguia mais ver o rosto dele, porque ele tava com uma luz branca muito forte na cara dele, falando assim, eu já tô indo pra um lugar melhor, diz pra não se preocuparem comigo e serem felizes, basicamente, assim, deu esse recado pra família. Que eu acho muito impactante, porque a minha mãe, assim, não teria nenhum motivo pra, por exemplo, inventar isso, assim, porque ela não era próxima da família. Então, eu acho que eu sempre conto dessa experiência, porque como foi com alguém tão próximo, eu nunca tive como duvidar da mediunidade ou do espiritismo, enfim. E aí, depois de acontecer comigo essas intuições, eu acho que se tornou cada vez mais claro de como os espíritos, eles influem no nosso inconsciente, no consciente, e às vezes a gente não percebe. E não só de pontos positivos, né? Também de pontos negativos. Sempre tem obsessores querendo que a gente não vá no estudo espírita hoje, que a gente fique em casa dormindo, que é dia de semana, mas eu posso tomar uma taça de vinho, porque não vai fazer mal, assim, sabe? Então, esses vícios que a gente vai tomando eles não partem sempre só da gente, mas também dos espíritos que estão ao nosso redor. E eu sempre falo isso para as minhas amizades, que, por exemplo, ficar falando frases negativas ou falando que a vida tá muito ruim, não sei o quê. Eu li no livro do André Luiz, eu não lembro o nome do livro, mas era no continuação do Nosso Lar, que ele falava, e ele foi estudar, né, os obsessores, e ele falava sobre como uma fala, tipo, por exemplo, nossa, minha vida é muito ruim, é muito difícil, fazia com que um obsessor escutasse isso e achasse meios para que essa frase fosse se repetindo na cabeça da pessoa, se tornasse mais presente, que a pessoa realmente acreditasse que a vida dela é horrível, que ela é a pessoa que mais sofre no mundo, assim, e de como ele conseguia, a partir de, tipo, uma simples frase, influenciar ela a tomar decisões ruins. Sobre a mediunidade ainda, que eu fiz a pergunta porque eu ultimamente ando tendo... Na verdade, assim, no caso, só antes de eu fazer o raciocínio, a tua mãe, ela teve essa manifestação, mas foi um lapso só? Como assim? Se ela teve outras? É. Sim, teve. Então ela é mais constante, né? Porque no meu caso, eu, particularmente, teve uns episódios que aconteceram no colégio que, tipo, eu normalmente vem umas ideias na minha cabeça, tipo, isso, daí vem aquela ideia, uma palavra, aí fica aquela palavra martelando. Aí eu tava na escola, no meio da aula, eu acho que era pra fazer algum tema, alguma coisa assim. Aí, Tá vendo? acho que eu tava no oitavo ano, nono ano, alguma coisa assim, daí eu veio essa palavra, eu pensei, eu vou escrever. Acho que eu já tinha terminado meu tema, alguma coisa assim. Comecei a escrever e não conseguia parar mais. Aí, e assim, eu ficava meio alucinado, sabe? A mão doía, assim, e daí a letra começou a ficar meio esquisita. Só aconteceu essa vez, sabe? Uau. Ai, que legal. Essa vez, assim, Deu uma forte, assim. psicografada legal. Aí depois Deu, teve... uma psicografia. aí depois teve outros episódios que aconteceram do mesmo jeito, só que não tão intenso. Aí, tipo, eu ia escrevendo, mas com a minha letra normal. Eu não sei se, de repente, tipo, diminuiu a intensidade,
ou se eu aprendi a controlar um pouquinho mais. Geralmente o que vem pra mim são letras, poemas, poesias ou canções. Ai, que legal. Que nem a última... É bem tua área, né? A última vez, inclusive, na verdade, eu não vou fazer propaganda aqui mesmo. Já fazendo. Eu escrevi eu escrevi 4 músicas em 4 dias. Nossa. Uma após a outra. E naquele mesmo esquema, tipo, vinha uma palavra na cabeça e ficava aquilo na cabeça. Podia passar 2 dias e, tipo, eu não esquecia aquela palavra. Aí quando eu resolvi escrever, eu escrevia e daí saía tudo muito rápido. E teve uma das músicas, inclusive, que eu terminei de escrever, eu fui tocar no violão e eu toquei a música do começo até o final com as notas, sem nem planejar nada. Tipo, saiu desse jeito e tanto que foi assim que eu gravei mesmo. Depois, claro, coloquei outros instrumentos e tal, mas saiu bem com aquelas notas que eu tinha colocado.